A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, nós estamos chegando na nossa última aula da nossa matéria, Teologia do Novo Testamento. Agradecidos a Deus por esses momentos maravilhosos junto com vocês aqui. A nossa última aula, ela vai debruçar sobre as lições 11 e 12, né? Então vai ser um conteúdo mais extenso aqui. A lição número 11, ela traz por título o grande sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote. E a lição de número 12, que é a última, o Deus triunfante. Tá? A lição de número 11, ela vai trabalhar um pouco dentro da carta aos Hebreus. Tá? Na teologia paulina, nós tivemos ali uma visão geral quanto à definição e a aplicação da redenção mediante Jesus Cristo. E agora nós vamos ver, na visão do escritor aos Hebreus, o trabalho sacerdotal do Senhor Jesus. Tá? Então, o primeiro enfoque aqui é a fé. Então, é contrastar a fé dos judeus com aquela que é apresentada aqui pelo autor da carta aos Hebreus. Com a expressão preocupação incondicional, Paul Tillich, ele põe em relevo alguns aspectos que se chama de fé subjetiva e fé objetiva. Tá? E aí, como uma fé subjetiva, ele diz que se encontra ela no ato de crer, que seria o ato de se preocupar de forma incondicionalmente. Então podemos nos referir a ela, a Deus, né, por meio da forma clássica, né, a ela. Fides qua creditur, ou seja, a fé pela qual se crê. Quando ele fala da fé, utilize de forma objetiva, diz o seguinte, que se encontra no que se crê, no incondicionado como visto na disposição da fé, e ele descreve com a fórmula fides qua creditur, ou seja, a fé que é crida. Tá? Então, na visão de Paul Tillich, a fé subjetiva é a fé pela qual se crê. Fé objetiva, a fé que é crida. Tá? Na vida religiosa de Israel, e tanto na vida religiosa da igreja, ambas, no contexto religioso, tanto de um como do outro, têm como premissa a presença de Deus. Tá? Você vai perceber que a vida religiosa de Israel, primeiramente o tabernáculo, depois o templo, tá? Que tinha lá suas divisões e tal, tinha o Santo dos Santos, e Deus estava presente através do simbolismo da Arca da Aliança. Tá? Então, então, o que nós podemos colocar é o seguinte. Tá? Então, na vida religiosa de Israel, a fé centralizava-se em torno do templo. Tá? Daí você tem que analisar qual era o valor do templo para os judeus, as observâncias dos rituais que sobrepunham fé, submissão à lei, tá? Uma negação da suficiência da fé para a salvação. O sacrifício no templo era um padrão temporário e parcial. E quando você pega na igreja a fé centralizada em Cristo, tá?
Então você tem aqui que o sacrifício de Cristo é perfeito e permanente. Os cristãos, principalmente os judeus, tinham segurança e continuidade em sua fé em Jesus o Messias, né? Porque você pega o judeu, eles tinham aquela premissa lá da fé de acordo centralizada no templo, nos rituais e assim por diante. E o lema da igreja, quando você pega, principalmente na carta aos Hebreus, é olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Tá? Então você tem Jesus como o grande sumo sacerdote, e quando nós vamos olhar para as Escrituras, é necessário descrever como Jesus cumpriu o seu ministério sacerdotal. Tá? Lá em Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16, ele vai iniciar dizendo que nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Tá? Então Jesus, ele é o nosso grande sumo sacerdote. Tá? Então quando você pega para a história do sacerdócio, vocês vão perceber que o escritor aos Hebreus, ele faz uma diferenciação entre o sacerdócio de Cristo, que é uma ordem diferente da ordem sacerdotal de Arão, que é uma ordem segundo Melquisedeque. E ele vai tomar isso para que haja uma compreensão mais distinta concernente ao que ele está tratando aqui. Tá? Então, quando ele fala o sacerdócio conforme a ordem de Arão, tá? Estava relacionado à tribo de Levi, tá? Conhecida como tribo que administrava o tabernáculo e o sacerdócio. Tá? Os filhos de Levi, tá? Segundo a geração, vocês sabem que Levi era um dos filhos de Jacó, tá? Então, os filhos que encabeçavam a família de Levi eram 3, que eram Gerson, Coate e Merari, Êxodo 6 e 16. O sacerdócio Arão foi escolhido dentre os filhos de Coate, então ele era um levita, mas da cabeça ali dos 3 filhos, Gerson, Coate e Merari, tá? O Arão, ele saiu da família de Coate, ele era um coatita, e os demais estavam devidamente organizados em 3 clãs, né? Como conhecido como os gersonitas, os coatitas, os meraritas, que desenvolviam as mais diversas atividades no entorno do tabernáculo, sendo que o sacerdócio era exclusivo de Arão e seus filhos. Quando você pega o sacerdócio conforme a ordem de Melquisedeque, tá, né, é preciso, quando você lê o texto de Hebreus, dizendo que ele não tinha genealogia, não tinha pai, não tinha mãe e tal, é necessário que a gente volta um pouco lá em Gênesis, nos capítulos 14, de 17 a 20, para nós analisarmos como é que o Melquisedeque ele aparece na história. Ele aparece de forma repentina e também da mesma forma que ele aparece, ele some, tá? Ele não é citado mais, tá? Lá em 14, 17 a 20 de Gênesis, diz que ele era rei, que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Tá? Você vai perceber que nesta época, nesse período da história, nesse tempo aqui, nesse espaço, ainda não tinha o sacerdócio levítico. Em tese, o Israel ainda nem tinha ido para a terra de Canaã. Era uma nação embrionária ainda, né? O Abraão tinha a promessa de ser uma grande nação,
Tá? O Abraão tinha a promessa de ser uma grande nação, e ainda ele teria o Isaac, depois do Isaac o Jacó, os 12 filhos, depois todo aquele plano de Deus de levar José para o Egito, depois fica 430 anos lá no Egito, depois libertados, daí que vão para a terra, e é no deserto que é organizado esse povo como nação e também o sacerdócio. Tá? Mas voltando aqui no Melquisedeque, você tem o Melquisedeque, ele era rei, sacerdote do Deus Altíssimo. Então a ideia que você tem aqui, que existiam entre as nações, existiam pessoas que acreditavam em Deus, que adoravam a Deus, considerando que todos vieram da linhagem dos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, tá? Que eram pessoas que acreditavam em Deus, que cultuavam a Deus, e à medida que foram se afastando de Deus, foram perdendo aí o senso do verdadeiro culto, e aí começaram a criar ícones para adoração, a idolatria e assim por diante. O Salmo 104, ele vai destacar a importância do sacerdócio de Melquisedeque com um enfoque messiânico. Quando você pega o Salmo 104, os primeiros versículos de 1 a 4, você vai ter esta ideia. Tá? Disse o Senhor ao meu Senhor, uma referência a Cristo aqui, assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os meus inimigos por escabelos dos meus pés. Versículo 2, o Senhor enviará o cetro de sua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. Versículo 3, o teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com os santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Versículo 4, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele faz referência a quem? Ao Senhor que ele manda sentar ao lado dele. Disse o Senhor ao meu Senhor, que é uma referência ao Messias. Diz que ele é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o destaque da teologia da carta aos Hebreus, sem dúvida, é uma harmonia traçada entre essas duas ordens sacerdotais. Tá? Vocês vão perceber que algumas questões que Cristo ele cumpriu estavam de acordo com o descrito na ordem sacerdotal, lá do Levítico. Mas só que ele era sacerdote segundo uma outra ordem que não era a de Arão. Precisamos entender isso. Daí você tem aqui a chamada divina, contrastará a chamada dos sacerdotes levíticos com a chamada do Senhor Jesus Cristo. Quando você pega Levítico 18, versículo 7, diz assim, mas tu e os teus filhos consigo guardareis o vosso sacerdócio em todo o negócio do altar, e onde estiver dentro do véu, isto administrarei. Eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial. Tá? Então, quando você pega nessa questão aqui de Arão, foi uma chamada específica a Arão, tá? E aos seus filhos, ninguém mais podia chegar-se a ele, e é dentro desta ordem sacerdotal específica que Deus se compromete em aceitar as administrações e as suas finalidades, e razão pela qual, quanto à chamada divina de Melquisedeque, é um tipo de chamada eterna do Filho de Deus, ou seja, Cristo é o único sacerdote, tá? Dentro desta ordem, Então, quanto a Cristo como sumo sacerdote, Deus fez o juramento, tá? Hebreus 5 e 6 e Hebreus 7, 21. Vejam só, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és o único, é isso que o texto está dizendo. O versículo 21 do capítulo 7, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então a ideia que você tem aqui, primeiramente, que devemos levar em conta,
é a humanidade perfeita de Jesus Cristo como sumo sacerdote. Tá? É isso que o objetivo 4 ele procura destacar aqui, a importância da humanidade de Cristo. Tá? Hebreus 5:1 diz assim: porque todo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que se ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Tá? Então, necessariamente o sacerdote tinha que ser tomado dentre os homens, razão pela qual da importância da encarnação de Jesus Cristo. Então, a identificação de Cristo como um dos compatriotas, ou como um dos seres humanos. Tá? Então você pega aqui Hebreus capítulo 2, versículo 17, diz assim: convinha que em tudo fosse semelhante aos seus irmãos, tá? Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo. Então a humanidade perfeita de Cristo. Então quando você vai pegar Hebreus 5 e 7, 10 e 20, tá? São atribuídas a Cristo características humanas relacionadas. Então vou pegar aqui, sintetizar aqui, por causa do tempo, tá? Cristo tinha um corpo humano, alma humana e espírito humano, além de ser divino. Tá? Estou falando aqui da natureza humana de Cristo. Tá? Então quando você pega Mateus 26 e 12, tem uma referência ao corpo físico de Cristo. A palavra soma, tá, em grego. Em Mateus 26 e 38, uma referência à alma humana de Cristo, psiche em grego. Em Mateus 27 e 50, ao Espírito de Cristo, ao espírito humano de Cristo. Tá? Então, ele como ser humano, ele tinha essa composição tricotômica. Tá? Então você vai perceber que as referências que faz é um ser por natureza, fazendo-se semelhante ou fazendo-se carne. Tá? Então quando você pega João 1,14 e compara com 1 João 1, 4 e 2 e segundo carta de João, versículo 7, e também 1 Timóteo 3,16 e outras referências, você vai perceber aqui que Cristo ele se fez semelhante, tá? Ele não era pecador. Lembra na aula passada que eu disse como ele foi gerado por obra do Espírito Santo, tá? Ele não foi fruto da relação de José e Maria, tá? Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, tá? Então nós precisamos entender bem isso aí, tá? Então um corpo, então quando você pega lá Hebreus 10 e 5, diz assim que para Cristo um corpo lhe foi preparado, né? Quando diz assim, 10 e 5, diz assim: por isso entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Então você tem a ideia aqui, que o verbo habitou em carne, João 1,4, ou seja, participou da carne e do sangue. Então ele tornou semelhante aos seus irmãos. Então ele como ser humano estava sensíveis aos canais de tentação. Foi tentado em seus apetites corpóreos, tentado em sua imaginação, quanto à ambição, aquelas 3 tentações, quando você pega lá, Mateus 4 e 2, Mateus 4 e 8, né? Ou pega todo o texto aí, Mateus de 5 a 10, você vai perceber que Jesus foi tentado quanto aos seus apetites corpóreos, quanto à fome, à imaginação e a questão da ambição. Razão pela qual ele é apresentado como sumo sacerdote fiel, na semelhança de homem, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Tá? Então, o capítulo 3 de Hebreus, ele vai fazer um contraste aqui, muito interessante, né? Que ele foi fiel em sua própria casa para ele ser um sacerdote, para que ele possa compadecer dos pecadores.
Daí você tem, então, a perpetuidade do sacerdócio de Cristo, quando nós vamos fazer um contraste aqui do sacerdócio temporário levítico com o sacerdócio permanente do Senhor Jesus Cristo. Tá? Hebreus 3:1 diz assim: considerai a Jesus apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu. Tá? Então, tem que se considerar aqui estas questões aqui, que Jesus ele cumpriu rigorosamente as instituições quanto aos sacrifícios, tanto ele mesmo como os elementos sacrificiais. Então, ele era o ofertante e, ao mesmo tempo, ele era a oferta, tá? Ele era a oferta, tá? Então, você pega os ritos do sacerdócio arônio do sacrifício que isso cumpriu, tá? Jesus Cristo como homem, entretanto, ele veio da descendência de Judá, ele não era da descendência de Levi, ele era da semente de Abraão. Abraão teve Isaac, Isaac Jacó, e Jacó teve 12 filhos, tá? E entre eles teve Judá, e Cristo ele vem da linhagem de Judá, tá? Então Deus, para perpetuar o sacerdócio de Cristo, então ele muda o que? Esta ordem sacerdotal, ele não vem pela ordem sacerdotal de Levi, mas sim ele vem pela ordem sacerdotal de Melquisedeque. Quando você pega 7, dos versículos 12 até o 16, você vai ter essa ideia. Então vocês leiam aí Hebreus 7, dos versículos 12 até o 16, tá? Porque lá no versículo 16, de 7 de Hebreus, diz assim: que ele foi feito segundo a lei do mandamento, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. O versículo 14 diz assim: visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio, tá? Então a perpetuidade do sacerdócio de Cristo está aqui, exatamente aqui. É por isso que faz alusão a Melquisedeque, tá? Quando ele vai fazer a análise que Melquisedeque ele não tinha princípio e nem fim, é porque uma das grandes premissas da Bíblia é sempre apresentar o que? A genealogia de alguém. Tá? Você vai perceber, para mostrar a questão de Cristo, a humanidade de Cristo, ele ligado a Abraão, tanto Mateus como Lucas apresenta a genealogia de Cristo, tá? Mostrando que eles estão ligados a Abraão, tá? De acordo com as promessas do Antigo Testamento. Tá? Quando ele vai dizer na questão de Melquisedeque, tá? A ideia analógica que da eternidade de Melquisedeque se dá então pelo fato da Escritura não informar a genealogia e nem nascimento, nem morte e nem idade de Melquisedeque. Não há registro histórico dele no contexto das Escrituras. Então, é tomada aqui como analogia, tá? Que o sacerdócio de Cristo é comparado ao sacerdócio de Melquisedeque, a ordem de Melquisedeque. Porque o Melquisedeque ele chega para Abraão e recebe o dízimo e abençoa Abraão e tal, tudo mais, dá pão e vinho e tal ali, tal. Depois ele some e o Moisés, ele não teve a pretensão pelo Espírito Santo de escrever a linhagem dele, quando ele nasceu, de quem ele era filho, tá? Ao contrário, no sacerdócio levítico, se a pessoa ela não comprovasse
a sua ascendência genealógica, ele não podia exercer o ministério. Então é por isso que diz que é Melquisedeque que foi semelhante ao Filho de Deus. Cristo é filho perfeito para sempre. O Melquisedeque não era perfeito para sempre. Ele tinha características, tá, que demonstrava a sua retidão a Deus, a sua fé a Deus assim. Então Melquisedeque é a semelhança e não imagem de Cristo. Melquisedeque é o tipo, Cristo é o tipo de Cristo, considerando que não há como identificar o início e o final do sacerdócio dele. Tá? Então o foco aqui é mais o sacerdócio e não a pessoa de Melquisedeque. Existem pessoas que ficam mais preocupadas com a pessoa de Melquisedeque e não com o ministério de Melquisedeque. O foco aqui é o ministério de Melquisedeque. E uma outra coisa, que Jesus é da tribo de Judá, tá? E necessariamente o Melquisedeque não é um descendente de Abraão. Tá? Só para a gente fortalecer aqui a ideia aqui. Tá? Tá? Depois você tem aí a perfeição do sacrifício de Cristo, que nós já debatemos um pouco isso na aula passada, quando nós falamos sobre a questão do sangue sacrificial de Cristo, Hebreus 9:14 diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas. Então, seja só, aquele sangue que Cristo ele derramou na cruz do Calvário, ele é apresentado diante de Deus, tá? E quando assim o feito, ele entra no Santo dos Santos, tá? Uma única vez, então ele se assenta à direita ou à destra de Deus, mostrando que é um sacrifício final, como diz lá em Hebreus capítulo 10, dos versículos 11 e 12, assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca poderiam tirar pecado, uma referência aos sacrifícios dos sumos sacerdotes, dos sacerdotes levíticos. Mas quando ele fala de Cristo, mas este Cristo, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Tá? Então, o acesso a Deus do pecador é mediante o sacrifício de Cristo. Tá? Então, o versículo 19 do capítulo 10, ele diz assim: tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou, que ele nos consagrou. Então, quando você pega lá João 14:6, Jesus diz: eu sou o caminho, tá? Então, a ideia aqui é que o novo e vivo caminho é Cristo através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, a consequência do sacrifício de Cristo, você tem nos versículos 9 do capítulo 5 e no versículo 13 e 14 do capítulo 9, você vai ter esta ideia. Tá? Então, você vai ter exatamente quando Cristo ele morre na cruz do Calvário, pela fé no seu sangue, tá? A pessoa ela tem a propiciação e a expiação. Né? Quando você pega o trabalho sacerdotal de Cristo Jesus, ele tanto era o sumo sacerdote, como era também o sacrifício. Tá? Então, a vida cristã, então, a partir desse momento, ela precisa ser desenvolvida em 3 áreas distintas, que é a vida de fé, a vida de disciplina e a vida de serviço. E quando você pega ali a partir do capítulo 12 da carta aos Hebreus, você vai ter esta ideia bem distinta aqui, tá? Uma vida de fé, ele vai pegar os exemplos no capítulo 11, lá das pessoas que viveram pela fé, uma vida disciplinada, tá? De santidade, sem a qual ninguém verá a Deus, e por fim, uma vida de serviço com base na pessoa bendita de Jesus Cristo, tá? Na vida de Jesus Cristo.
Daí, quando nós encerramos aqui essa primeira parte dessa primeira lição, lição 11, aí nós temos que desdobrar para a lição de número 12, que é a consumação da redenção, tá? Que é basicamente uma análise da teologia da redenção implícita lá no livro do Apocalipse. Tá? Quando nós entramos nessa análise do Deus triunfante, tá? Temos que partir que o Deus triunfante é o Deus da redenção. Tá? Desde o Gênesis, tá? Após a queda do homem, nós vamos perceber como Deus ele desenvolve todo o pensamento, a economia, chegando em Cristo, como Cristo realiza a salvação, cria a igreja tem a responsabilidade da pregação do Evangelho, além de ter uma vida de fé, uma vida disciplinada e uma vida de serviço, e esse serviço implica a pregação do Evangelho. Tá? No primeiro objetivo da lição 12, descrever a teologia do Deus soberano segundo João. Tá? E algo que salta aos olhos é quando nós recorremos ao capítulo 4 e versículo 8 do Apocalipse, diz lá, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Tá? Então você tem aqui tanto a autoridade de Deus, que é aquela habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que quer, o que Deus quer, né? Ou pela sua influência pessoal, e poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a sua vontade por causa da sua posição, no caso sua justiça, santidade, mesmo que a pessoa preferisse não fazer. Tá? Se a pessoa não fizer, então a pessoa ela é passiva de condenação. Tá? E o livro do Apocalipse vai demonstrar bem isso, Deus no exercício da sua autoridade, do seu poder, como ele vai estar traduzindo isso, tá? No caso da história da humanidade e do tempo, depois nós estaremos ingressando no estado eterno. Tá? Então você percebe que a autoridade e o poder de Deus está inserido naquilo, no seu beneplácito ou naquilo que ele propusera a si mesmo. Tá? Então, uma das coisas que nós vamos ver dentro do livro do Apocalipse, que há um confronto, tá? Existe aqui os inimigos que se opõem contra Deus. Tá? E aqui essa oposição a Deus, ela pode ser vista numa tríade do mal. Tríade do mal. Tá? Uma tríade maligna, se assim podemos dizer, que é a pessoa de Satanás, anticristo e falso profeta. A proposta de ação desses inimigos é estabelecer um governo mundial mediante a Babilônia econômica e eclesiástica. Aqui é preciso ter uma leitura do livro do Apocalipse. Com esse enfoque de governo, a ideia é estabelecer uma confederação de nações lideradas pelo anticristo, que tem aqui uma questão política, econômica, né, centralizada, sustentada pelo vigoroso poder eclesiástico de uma autoridade chamada de falso profeta. E ambos canalizarão a glorificação a Satanás. Tá? Então você tem aqui essa combinação do mal. Tá? Essa combinação do mal, alguns chamam de trindade maligna. Né? Então, após todas as tentativas de Satanás, nós vamos ver ao longo da história, e muito intensa no Apocalipse, que é profetizado no ocaso da história da humanidade, vai ter
uma derrota de dimensão celestial, porque Satanás será confinado no abismo. Haverá derrotas sucessivas na terra, né? O foco sobre a humanidade, Israel, igreja, as nações. Vamos ter lá aqui chamado da Batalha de Armagedon com as suas consequências, juízos sobre o anticristo e o falso profeta, que eles serão lançados no lago de fogo, tá? Lançados vivos. Tá? Então a ideia aqui é que esses personagens terão seus corpos adaptados para viver viver para sempre no lago de fogo, tá? Assim como os salvos por ocasião do arrebatamento terão seus corpos transformados à semelhança do corpo de Cristo para viver eternamente. Então a ideia que se tem aqui é que esses dois personagens já terão seus corpos adaptados para viverem para sempre no lago de fogo, razão pela qual eles inaugurarão o lago de fogo, o inferno propriamente dito. Satanás será preso por um período de 1000 anos. Após esses 1000 anos, ele será solto e depois será submetido ao julgamento do Senhor e será lançado no lago de fogo, juntamente com todos aqueles que se afastam de Deus. A Bíblia é muito clara nessa questão. Tá, mas vamos voltar aqui para o segundo objetivo da lição, o Deus Santo, explicar o relacionamento entre o poder de Deus e a sua santidade. Então Deus, na sua essência, ele é santo, tá? E naturalmente ele é santo. Moralmente, Deus não tem como eximir da sua santidade, ou seja, não tem como Deus em um momento deixar de ser santo, porque assim como ele é luz, como ele é espírito, tá? Então Deus não pode deixar de ser santo. Então santidade é a excelência propriamente dito da natureza de Deus. Então Deus é glorificado em santidade. Por isso que de forma ininterrupta estão lá, santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Então a santidade de Deus é manifesta nas suas obras. Tá? Quando nós pegamos o Salmo 145, versículo 17, diz: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Em tudo aquilo que Deus faz está respaldado ou fundamentado na sua santidade, Então, nós temos esse Deus santo, mas ele é um Deus que se importa, tá? Os cuidados que ele tem para com o seu povo, e é interessante que o apóstolo Paulo, na questão teológica, ele divide a humanidade em três grupos, né? Que os judeus, a igreja de Deus e os gentios. E você vai perceber que nessas tratativas de Deus, tá? Ele se preocupa tanto com os judeus, com a igreja de Deus e com os gentios. Tá? Prova disso que vai ter nações que vão adentrar no reino milenial e participar do reino milenial de Cristo. Tá? Então, vejam só, em Apocalipse 1, capítulo 1, de 5 e 6, nós temos essa prerrogativa que Deus deu Cristo, e Cristo é o elo entre o Deus e a humanidade. Veja só, da parte, João dizendo, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e que em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Então vejam só, no contexto da humanidade, Jesus Cristo é a fiel testemunha. Ele é o primogênito dentre os mortos e é o príncipe, é o primeiro entre os reis da terra. Então está implícito aqui
nesta declaração de João, todos os atos que vão se sequenciar aqui no livro do Apocalipse. Nós precisamos ter ideia disso. E nós vamos perceber que quando nós pegamos aqui os cuidados dele com a igreja, que vai descrever nos capítulos 2 e capítulo 3, com as 7 igrejas, né? Tá? Que nós vamos ter aqui uma ciência do trabalho da igreja ao longo da história. Tá? E sempre a fala de Jesus para com a igreja, nas cartas, isto diz, tá? E sempre vai ter aqui uma relação com uma das características da divindade do Senhor Jesus Cristo, do Cristo glorificado, do Cristo glorificado, tá? Que é o humano glorificado e que é Deus ao mesmo tempo, tá? E é interessante que ele vai trazer aqui alguns avisos que eram para o momento histórico, tá? E também para a igreja em toda a sua história, ao longo da sua história. Tá? E quando você pega, então, lendo com cuidado os capítulos 2 e 3 do Apocalipse, você vai perceber que ao se dirigir às igrejas, tá? E concluindo também, ao se dirigir, diz assim, isto diz aquele. E quando ele encerra, diz assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ali, isso está sempre no plural. O Espírito diz às igrejas, e não a igreja de Éfeso, e não a igreja de Esmirna, e assim, mas às igrejas. Tá? E quando você vai perceber o relacionamento que o Senhor Jesus tem com a igreja, na ação de serviço, tá? Ele diz que ele está no meio dos 7 castiçais, que um semelhante ao Filho do Homem. Ele tinha na sua destra, na sua mão, as 7 estrelas, e estas 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Então, ou seja, ele tem um controle tanto da igreja como da liderança da igreja. E todos os trabalhos são realizados, ele monitora, ele sabe o comportamento tanto individual de cada pessoa e também as ações conjuntas da igreja. Tá? Então, quando você estuda com certo cuidado esses 2 capítulos, você vai perceber que Cristo está monitorando, ele sabe das dificuldades, que existem pessoas que estão na comunidade que não são verdadeiros cristãos, mas ele está se dirigindo a um grupo de pessoas que são fiéis e dando oportunidade de arrependimento também. Tá? Ele faz isso de maneira bem clara. Quando nós olhamos para o objetivo 4, o Cordeiro Triunfante, devemos considerar aqui a humanidade e a divindade de Cristo no livro do Apocalipse. Então, o capítulo 1, os versículos 1 e 2, é bem claro isto. Revelação de Jesus Cristo. Versículo 2 diz assim, testemunho de Jesus Cristo. E o Cristo já está glorificado aqui. Você vai perceber que no capítulo 5, João o vê glorificado. Então, nos evangelhos de Jesus Cristo, ou melhor, nos evangelhos, Jesus Cristo é apresentado como servo, como filho do homem que veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Já na teologia apocalíptica, João ele apresenta Jesus Cristo ressuscitado, exaltado e glorificado. Então, estou falando da parte de Jesus Cristo, tá? E lá no versículo 6 desse mesmo capítulo, tá? Vai dizer assim, a ele que é que é a testemunha fiel, que está revelando, a ele glória, poder para todo sempre. Amém. Tá? Então, você pega, é ele que revela, ele é a testemunha, o princípio e o fim, tá? O alfa e o ômega. Tá? Então você precisa
ter esta ideia que você está se reportando agora nos escritos de João com o Cristo glorificado. Então, quando você tem a ideia correta de Cristo nos evangelhos, tá, do trabalho sacerdotal, passando pelas epístolas, pela teologia de Paulo, de Hebreus e de Pedro também, tal, e quando você chega agora aqui no Apocalipse, você tem aqui o Cristo glorificado. Tá? Então, mostra aqui a humanidade de Jesus Cristo, revelação de Jesus Cristo, testemunho de Jesus Cristo e da parte de Jesus Cristo. E para ratificar este pensamento, vocês vão perceber que no versículo 17 e versículo 18, João descreve o seguinte: eu sou o primeiro e o último, o que vive, fui morto, e eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves do inferno e da morte. Quando você compara esse versículo 18 aqui, do Apocalipse capítulo 1, com João 1 e 2, você vai perceber que está falando aqui que Jesus sempre foi na eternidade, é no presente e é no futuro. Esta é a ideia. Então ele vai demonstrar aqui a morte de Jesus evidenciada na sua humanidade, aqui que fui morto, tá? Também é visto como semelhante ao Filho do Homem, tá? As características humanas, e um cordeiro que havia sido morto, mas que havia ressuscitado, estava ali glorificando. Então a divindade de Cristo, então ela é vista também agora nesse aspecto que eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, tá? Então nós temos então essa demonstração da doutrina de Cristo, tá? Que quando você pega a natureza humana dele, era uma natureza finita, mutável, tá? E pela ressurreição, tá? Então ele se torna o primogênito entre os mortos, ou seja, a partir da ressurreição de Cristo, aqueles que morreram, quando ressuscitarem, ressuscitarão, tá, na modalidade do mesmo corpo, porque ele é o primogênito, ele é o primeiro que ressuscitou dentre os mortos com um corpo glorificado, um corpo glorioso. É aquilo que o apóstolo Paulo ele fala em Filipenses 3:21, tá? Que ele espera receber um corpo glorioso semelhante ao corpo de Cristo. Tá? E João tem esta visão do corpo glorificado de Cristo. Né? Quando você pega ali dos versículos 18 a 19 do primeiro capítulo, você vai perceber, né, o cabelo, os pés, as mãos de Cristo, tudo aí você percebe que ele está demonstrando o Cristo glorificado. Tá? Então, se vocês quiserem desdobrar esta ideia, vocês procuram fazer uma análise da palavra teantrópica, tá? E união hipostática. Vocês façam uma pesquisa sobre isso para aplicar, tá, a natureza tanto humana como a natureza divina de Jesus Cristo, que é muito interessante isso. Tá? Nós não teremos tempo para discorrer sobre isso. Se depois vocês quiserem alguma informação sobre isso, vocês podem me perguntar através dos nossos canais, ali os alunos, que nós estaremos passando para vocês. Tá? Daí você tem o Cordeiro de Deus, no capítulo 5 de Apocalipse, você tem lá o Cordeiro sacrificial, vitorioso, né? E o Cordeiro soberano, né? Assentado no trono para governar. E aí depois você tem ainda no objetivo 6, que você pode listar algumas, ele coloca 4 maneiras que o sangue de Jesus pode operar na vida do cristão. Tem a purificação, tem a liberdade, a libertação pelo sangue. Pelo sangue nós somos comprados, e vitória sobre Satanás através do sangue de Jesus. Essa é a visão que ele coloca ali no objetivo 6. Daí, caminhando um pouco mais aqui, daí você tem aqui, que se chama a consumação da história.
que é o objetivo 7, é explicar a importância da teologia da segunda volta de Jesus. Aqui você tem aqui algumas as ideias escatológicas. Então, a volta de Cristo, a história ela progride em direção ao ponto culminante, tá? A história da humanidade, do tempo, vai se encerrar. Tá? Então, o final da história da humanidade está relacionado com a parousia, com a volta de Jesus. Tá? Então, há uma sequência de eventos apresentados aqui no livro de Apocalipse que está entre a volta de Cristo, tá? Para estabelecer o seu reino e o estado eterno. Tá? Então, se vocês percebem que Cristo vem, ele vai realizar vários juízos que ele vai estar tratando com Israel, tratando com as nações, tá? Com Satanás, o anticristo, o falso profeta, né? A igreja, as bodas do Cordeiro, tal. A instauração do milênio, período em que Satanás estará preso, Cristo reinará sobre a terra, e no final do milênio temos o que se chama de juízo final, tá? O juízo do grande trono branco, tá? Que os mortos que morreram sem Cristo ressuscitarão nesse tempo. Haverá também a purificação dos céus e da terra. Uns acham que ela será exterminada e será criada, outros acham que ela vai ser recriada, tá? Mas a ideia que nós temos aqui é que haverá um novo céus e uma nova terra, tá? E o apóstolo Pedro que dá a ideia que os céus e a terra que agora existam reservados pelo fogo, que são purificados. Alguns acham que não será uma destruição total, mas será purificação. É aquilo que Malaquias diz, né? Que o sol da justiça virá, né? E não ficará raiz e nem ramos, tudo será purificado. E no estado eterno não vai ter trabalho para a arqueologia, né? Porque não ficará vestígio nenhum da humanidade, da Terra e nem do próprio universo que agora existe, do sistema solar. Tá? Então, nós precisamos ter ideia sobre isso. Tá? Então, eu lancei luz aqui para vocês analisarem sobre essas questões. Tá? Então, e qual será o cenário do universo para a introdução do estado eterno? Tá? Então, só para a gente ter uma ideia, o que a Bíblia nos apresenta aqui, Apocalipse capítulo 21, dos versículos 1 a seguir, até o versículo 13, assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então é um planeta totalmente diferente. E eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: eis é o tabernáculo de Deus com os homens, pois ele habitará e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então a ideia aqui é que Deus vai tabernacular juntamente com os homens nesse novo céu, nova terra. A ideia é que tudo será a mesma grei, tá? Não haverá interrupção de trânsito entre esse novo céu e esta nova terra. Tá? Então, esta é a ideia que nós temos. Tá? Então, a Terra ela está dentro dos planos eternos, razão pela qual ela vai estar passando por esta purificação, esta recriação ou esta nova criação. Tá? Então, existem vários pensamentos acerca disso, mas é certo que aqui ele viu um novo céu e uma nova terra. Tá? Então você tem aí a regeneração de todas as coisas, a preparação. Tá? Quando você pega Mateus capítulo 19, versículos 28, Atos 3 e 20, Romanos 8 e 20, comparando com Lucas 20 e 35, você tem essa ideia do mundo vindouro, da época vindoura, tá? Que basicamente é o que Deus ele vai estar colocando a igreja, né, dentro dessas indicações da eternidade,
a eternidade da igreja, a eternidade da nação, do povo de Israel, que está dentro da visão de Deus, tá? E também, quando você pega Apocalipse 21 e 22, você diz que a árvore da vida servirá para a saúde das nações, ou que tipo de povos estão habitando, né? A igreja já está habitando a nação de Israel. Então, nós precisamos ter muito cuidado para fazer essas análises, porque ainda nós não temos bem como entender. Mas eu finalizando aqui, o pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, ele disse que a época eterna, os salvos desfrutarão deste governo santo e perfeito de Deus. Apocalipse 11 e 15 diz o seguinte: e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes diziam: os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para sempre. E ele reinará para sempre. Ele fala aqui, pastor Antônio Gilberto, de santidade perfeita, governo perfeito, serviço perfeito, visão perfeita, identificação perfeita e inteiração perfeita. Concluindo com 1 Coríntios 15, 28. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O estado eterno, ele parte desta visão. Tá? Então, que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. Fiquem atentos para as informações que eu vou estar passando sobre a avaliação final. Tá? Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.